Olha, há algumas décadas, ser filho único era mesmo uma característica de uma minoria. Só que atualmente, acompanhando todas essas mudanças sociais, econômicas, a árvore genealógica brasileira está mais compacta, as famílias estão cada vez menores. Com isso, a quantidade de filhos está cada vez menor. Calcula-se que hoje, só para você ter uma ideia, entre 20% e 30% dos casais têm apenas um filho. O filho único, que antes recebia esse estigma de mimado, super protegido, egoísta, como se fosse o fator determinante da personalidade de uma pessoa e comportamento, hoje já é visto de outra forma. E é o que a gente vai descobrir conversando com a Luciana Jensen, que é psicóloga, especialista em psicodrama, neuropsicologia e em psicoterapia de casal e de família. E eu quero que você também participe enviando a sua dúvida, sua angústia para o vidamelhor@redevida.com.br ou através do nosso telefone 0 operadora 11 2202 8432. Lu, obrigada por ter vindo. Oi, Cláudia. Muito bom te receber e esse assunto Uma eu acho delícia tão estar importante, aqui. tão necessário. Vamos sentar aqui. Porque eu mesma tenho algumas amigas que carregam uma culpa danada porque optaram por ter um filho só. E é uma cobrança, né? A gente mesmo já fala assim, mas você vai ficar em um só mesmo? Não vai tentar o segundo? Naturalmente, né? Acho que esse Naturalmente. comentário sempre aparece mesmo. Apesar de não ser mais a estatística, a gente saber que os casais têm aí feito essa escolha, a gente ainda tem essa preocupação. E, na verdade, isso pode ser diferente, né? Sim. Como é que a gente cria um filho único, mas prepara para que ele seja um grande cidadão? Então, eu acho que as mudanças da sociedade naturalmente vão ajudando mesmo que fique mais fácil a criação de um filho único, né? Antes, há algum tempo atrás, a criança entrava na escola com 6 anos de idade. Hoje isso não acontece de jeito nenhum. Com 1 ano, as crianças já estão no berçário. Então, já começa a socializar, já começa a dividir brinquedo, a ter que aprender as regras, né? Então, acho que isso vai ajudando a educação mesmo que os pais vão oferecendo em casa. Né? Já mudou, né? Já mudou do que era antigamente, que Sim, a criança ficava até mais sozinha. Com certeza. E se não fazia já um grupo de amigos, ela realmente era mais fechadinha, o mundo dela era muito mais o mundo do diziam adulto. muito que ainda existe né, esse pequeno estigma de que o filho único, ele é antissocial, ele tem mais dificuldade de fazer amizade. As pesquisas mostram que não. E justamente por isso, né? Porque ele já começa a socializar muito mais cedo do que antes. Mas as pesquisas mostram o contrário ou não? Assim, não, ele não tem dificuldade, mas ou ele tem uma facilidade? As pesquisas mostram, é interessante isso, em relação à socialização, que é igual, que não tem nenhuma diferença. O que as pesquisas mostram que existe uma diferença é que os filhos únicos tendem, isso não é uma regra, né? Mas que eles tendem a ser mais inteligentes. Olha. E tendem a ser mais bem-sucedidos profissionalmente. É mesmo? É. Uma pesquisa... Mas por quê? Como psicóloga, por que é que você acha que isso acontece? Então, o que a gente acredita é que como as pessoas, como os pais acabam dedicando mais tempo, até financeiramente o investimento acaba sendo maior quando é um filho só, né? Então, por conta disso, a gente acha que ele acaba se desenvolvendo mais. E ele também tem como referência os adultos perto dele, né? Então, mais responsabilidade, mais regras, talvez mais disciplina. Então, talvez tudo isso ajude no futuro, profissional, inclusive. Realmente, tem um interessante, investimento né? muito mais focado, né? Quando a gente tem um filho só. Agora, por um outro lado, eu percebi muito quando veio a Carolina, a diferença de idade dos meus filhos é grande, são 7 anos de diferença. Quando eu comecei... quando eu tive a Carolina, que aí eu comecei com os cuidados dela, eu percebi que o Gabriel já não era mais bebê, ele já tinha 7 anos. Até então, ele era o meu bebê, ele era pequenininho. Daí, a pequenininha passou a ser a menor. Sim. E eu fico pensando, se o pai do filho único consegue perceber esse crescimento e essa possibilidade de independência do filho único, mesmo sem ter uma referência de um menorzinho. É super importante que o pai tenha, né, essa consciência. Não são todos os pais que conseguem ter, mas esse não é um problema só de pais de filhos únicos. Mesmo pais com 2 filhos, com 3 filhos, não importa o tamanho da prole, em muitas famílias isso acaba acontecendo, os pais não veem que o filho cresceu. Então, quando acontece do pai não perceber que o filho cresceu, não é necessariamente porque ele é filho único.
Tá, Aí que vem até... É uma questão do pai e da mãe de não conseguir enxergar esse desenvolvimento da criança. De se desprender mesmo, não né? Não é só no filho, né? Às vezes numa família, por exemplo, que tem os primos, então os primos já são maiores, daí vem a priminha bebê. Sim, já e aí, é o pro avô e pra avó, ela é sempre a bebezinha. É verdade, vai ficar naquele lugar, o que não é nada positivo, E é né? aquela que pode as coisas, que pode escolher, que tem o direito ao brinquedo. Sim. E, de repente, os outros que tiveram que aprender que pode bater no priminho mais velho. Cresceram. Tem isso, né? E os mais velhos não. Eles já tiveram que aprender a se desprender um pouco. Sim, nessas situações. Ah, não, dá o brinquedinho sim pra priminha que é mais nova. E, de repente, quando empata a idade que o outro teve que dar, o que ficou sendo caçulinha continua tendo esses privilégios, né? É verdade. Em famílias com mais de um filho, é super interessante quando o filho mais velho... quando o filho mais novo alcança o mais velho, por exemplo, na fase da alfabetização. Porque enquanto uma criança não sabe ler, aquela é uma referência bem forte para ela. Eu ainda não sei ler, ainda não sei escrever. Quando ela já sabe escrever e o irmãozinho mais novo alcança ela, teoricamente, porque também começa a escrever, aí começam uns ciúmes maiores. É bem interessante isso, pensando nos priminhos, né? Olha que bacana. Agora, quais são os cuidados? Onde é que a gente tem que realmente ficar muito atento para não errar quando a gente faz opção de um filho único? Onde é que está o problema e o perigo? Eu acho que o que os pais mais precisam tomar cuidado é na socialização mesmo. Então, eu acho que incentivar que a criança brinque com os primos, que a criança brinque com vizinhos, que chame coleguinhas da escola para vir brincar em casa, porque isso vai criando uma intimidade maior também entre eles. E eu acho que os pais também podem funcionar como alguém que está ali para dividir, que seja uma bolacha do pacote, para também querer escolher uma música para ouvir no carro, porque os pais acabam se esquecendo, né, que também tem esse direito, e daí prioriza só as vontades da criança. Aí fica complicado. É um cuidado que, às vezes, se o pai não tem, porque isso também independe se a pessoa tem 1 ou 2 filhos, às vezes a gente se anula e fica só à vontade de todos os filhos. É verdade. Mas entre eles mesmos já há uma disputa, o que não acontece no caso do filho único. Então, acho que a atenção do pai e da mãe tem que ser maior nesse caso. É importante que os pais não se esqueçam que eles não são só pais, que eles também são marido e mulher. Né? E daí, com isso, eles podem tomar decisões, eles devem tomar decisões e o filho ficar fora dessas decisões, que são decisões verticalizadas mesmo, que vêm de cima para baixo. Agora, Lu, quando a gente pensa assim em tudo isso que a gente deveria fazer, nos cuidados que a gente tem que tomar e etc. Bom, primeiro vem uma carga danada, porque a educação é uma tarefa séria, muitas vezes árdua, né? Que a gente tem que estar ali focado o tempo todo. Nada simples. Mas até que ponto esse jeito de lidar com a criança, fazer as vontades, deixá-la mimada, vai interferir nela lá na frente, na vida adulta? O que pode acontecer com uma criança que foi mimada quando ela fica adulta? Uma criança que foi mimada, a inserção no mercado de trabalho, acho que é o que acaba sendo mais difícil. Construir uma família nova também acaba sendo muito difícil. Então, ela tem prejuízos gigantes. Por exemplo, no mercado de trabalho, trabalhar em equipe é fundamental, né? Não existe isso, você não está aqui fazendo seu programa sozinha, né? A gente tem sempre as pessoas que estão colaborando. E a criança mimada não vê desse jeito, a criança mimada só vê ela mesma, né? Então fica muito difícil a inserção e a manutenção dela, né, profissional, daí no mercado de trabalho fica complicado. E as relações familiares também podem ser As relações familiares também, porque daí ela se coloca sempre nesse lugar de eu quero, eu posso, tem que ser do meu jeito, difícil de negociar, difícil de fazer as coisas de uma forma mais acertada, né? Fica sempre uma imposição. E no dia a dia isso acaba sendo muito complicado. E a questão do problema, por exemplo, de casar e deixar pai e mãe? Que eu sinto isso já com os meus amigos que são filhos únicos, mais velhos, e que têm um peso. Puxa, como é que eu vou sair de casa? A minha mãe já é viúva, ou a minha mãe está separada do meu pai. Como é que eu vou fazer isso? Você sabe, Cláudia, que outra pesquisa interessante que tem sobre os filhos únicos fala exatamente isso. Que talvez o ponto mais negativo, e eu acredito nisso mesmo, né? Que o ponto mais negativo do filho único é quando os pais chegam na terceira idade. Porque daí
o filho único não tem com quem dividir os cuidados desse pai e a responsabilidade fica todinha para ele. E a mesma coisa quando ele vai sair de casa, seja para casar, seja para morar sozinho, para estudar. Parece que não tem ninguém, de fato, que fique no lugar dele. Né? Então, isso é uma dificuldade mesmo. Mas eu acho que pode depende. ser trabalhado, né? Lógico porque a partir que do momento pode. que a família faz a escolha por ter um filho único... Sim, é uma também coisa tem que ir se preparando para esse momento, né? Se preparando e entendendo que isso vai acontecer, né? Tanto da parte do filho, mas principalmente acho que da parte dos pais. Com certeza. De deixarem esse caminho mais leve, né? Eu entendo isso como um respeito mesmo, né? Um incentivo, porque as pessoas têm que crescer, não tem jeito, né? Mas eu confesso que deve ser difícil. Difícil, nada simples. Bom, a gente vai voltar daqui a pouquinho para conversar um pouco mais sobre esse assunto, tá, Lu? Se você tem alguma dúvida, deve participar, vidamelhor@redevida.com.br. Se preferir, se for mais fácil pelo telefone, também dá uma ligadinha lá no nosso site, 0 operadora 11 2202 8432. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua angústia? Pode participar que daqui a pouquinho a psicóloga Luciana Jensen vai responder para você. Às vezes a gente mima demais, esquece que a gente está preparando e criando alguém para viver como um grande homem, uma grande mulher, como um grande cidadão, né? E a psicóloga Luciana Jensen está falando sobre esse assunto e agora vai responder algumas dúvidas dos nossos telespectadores. O Hélio, de Piracaia, ele diz: o maior problema do filho único é a solidão. E ser filho único é sinônimo de egoísmo. Como lidar com isso? Filho mais velho tem uma carga maior de responsabilidade frente aos irmãos menores, não é? Sim, é verdade. O filho mais velho sempre acaba tendo essa carga e acho que naturalmente também ele vai assumindo certas responsabilidades para ele e cuidando dos irmãos, né? Como se fosse o pai ou como se fosse a mãe. Então aí acho que é importante parar, pensar e refletir qual é o meu lugar aqui nessa família, né? Eu preciso cuidar do meu irmão desse jeito ou eu sou só o irmão dele, né? Porque uma coisa é ser irmão, outra coisa é ser pai, outra coisa é ser mãe. Perfeito. Marilene Vieira, de Natal, no Rio Grande do Norte, diz que tem uma filha de 9 anos. Quando vai à festa de amigos, a filha costuma brincar muito com os amigos dela e até chora quando eles vão embora. Aí ela pergunta, será que é porque ela sente falta de um irmão ou uma irmã? O que eu devo fazer? A filha já tem 9 anos. É bem provável que isso aconteça, não porque ela é filha única, não porque ela pode ser que ela sinta falta de um irmão ou de uma irmã, mas não acho que seja isso. É muito comum nessa idade, principalmente, a criança precisar do limite, porque a criança não consegue saber qual é a hora de ir embora da festa, qual é a hora de dormir, qual é a hora de tomar banho. Então, acho que é muito mais isso que ela está pedindo quando ela começa a chorar e não querer ir para casa. É o limite mesmo que ela precisa seguir, daí precisa vir dos pais. Acho que é muito mais isso do que pedir um irmãozinho. Então é responder assim, Sim, esse é o horário de ir está embora. na hora da gente ir embora. Ok. O Sérgio Monteiro de Atibaia, ele diz, meu filho é um ótimo aluno na escola, mas acho que estamos criando muitas expectativas sobre o futuro dele para seguir a carreira na área onde o pai não conseguiu. O pai é advogado e vejo que meu filho está sentindo essa pressão. O que devemos fazer para evitar que ele sofra com isso? É ótimo que esse pai já está percebendo o tamanho da expectativa que está depositando no filho, né? Isso é super importante mesmo, porque para o filho isso acaba chegando como uma pressão e é horrível. Parece que ele tem que suprir todas as expectativas de uma família inteira. Então, o quanto a gente puder cuidar para não depositar expectativa em cima dos nossos filhos é muito importante, seja filho único ou não. Mas e aí, como é que a gente faz para consertar essa situação de pressão? Simplesmente para a pressão ou tem uma conversa com o filho? Porque eu fico pensando, se for falar para o filho, olha, a gente está colocando uma expectativa, a tendência é ele falar, então, ok, nem preciso mais estudar, tá tudo certo, não é não? Eu acho que daí o filho precisa saber também qual é a responsabilidade dele, aonde que ele quer chegar, porque senão parece que fica na conta dos pais e não da conta do filho, né? Então, ele que precisa assumir isso como um desejo dele, como uma meta para ele alcançar, por ele, não pelos pais. Ok. O José Santos Oliveira, de Teresina, no Piauí, diz, o meu filho é muito estudioso, vai bem na escola em que estuda, só que não sai com nenhum amigo, porque diz que é muito tímido, tem medo de que os amigos tirem sarro dele por ser filho único. Como agir nesse caso? Eu acho difícil alguém tirar sarro porque é filho único. Eu nunca vi isso acontecer. Às vezes fala, você é filho único, mimadinho, né? É reizinho, mimadinho, né? Mas eu acho que quanto mais claro a criança ou adolescente tiver isso para ele, que ele não é mimadinho, que ele não é reizinho, eu acho que fica mais fácil dele se defender,
né? Como qualquer forma de agressão ou de ataque que a gente vive por aí, ou de gozação mesmo, né? Mas eu acho que cabe a ele se defender mesmo em relação a isso. E aí os pais podem ajudar conversando com o filho. E deixando claro que ele não é mimado. Agora, o problema e se ele for mimado? Aí fica complicado, né? E o incentivo também, não, vai sair... E enfrentar a situação, porque senão o medo vai crescendo cada vez mais, né? Tá. Tem uma pergunta aqui que eu li e não entendi muito bem. Sempre acontece alguma coisa com a nossa filha. Sempre que acontece alguma coisa com a nossa filha, nós a protegemos. Eu acho que no sentido de não deixar com que ela sofra as consequências. Eu falo com meu marido direto que ela vai sofrer muito porque não vai ter ninguém que vai fazer isso lá na frente. Aí cheguei à conclusão de que a coisa está de um jeito tão complicada que não posso fazer mais nada. É verdade isso? A gente pode, por exemplo, proteger o filho de tal ponto que não tenha mais conserto ou sempre há tempo de intervir? Eu acho que sempre há tempo de intervir, principalmente se essa mãe está se dando conta que a superproteção está existindo dessa forma tão grande, eu acho que é um bom sinal que está na hora mesmo de intervir. Agora, se está difícil o marido, o pai também entender e poder falar a mesma língua, talvez seja a hora dos dois sentarem e conversarem sobre esse assunto. Porque, de fato, é muito importante isso que essa mãe tá falando, né? A superproteção não ajuda em nada, né? Ao contrário, né? E é o que ela tá vendo mesmo. Lá na frente não vai ter ninguém que faça isso. Você sabe, Cláudia, que tem uma síndrome que, não sei se você já ouviu falar, chama Síndrome do Filho Único. É muito interessante. E não acontece necessariamente só com filhos únicos, pode acontecer em famílias com mais de um filho também. O que acontece é assim, a criança que é muito mimada, que é super protegida, que tem a ver com o que essa mãe está falando, ela sofre depois uma dicotomia, um paradoxo quando ela entra na escola ou quando ela vai para o mercado de trabalho, porque daí ela vê que a vida que ela viveu até aquele momento não dá para continuar sendo vivida, né? Porque o mundo não permite isso. E aí então, ela sofre? Sofre muito, né? Deve ser um susto danado, né? É horrível. Achei que era um paraíso e agora eu tenho que... Mentiram pra mim, aqui pra conseguir as coisas. Mercedes Lourdes, ela pergunta, a gente até falou sobre se há tempo ainda para consertar a situação, como as mães devem agir com os filhos únicos, como orientá-los. Ela diz que tem um filho de 22 anos, que ela quer ajudá-lo, ela não quer sufocá-lo. Ótimo, né? Poder incentivar que ele crie a vida dele, que ele tenha os amigos dele, que ele namore. Agora não pode ser da boca pra fora, né? Senão fica uma dupla mensagem, né? Eu falo uma coisa, mas aí fico lá cuidando, separando a roupa que vai usar, vendo a comida se tá certinha. Então acho que precisa em termos práticos, olha o que a psicóloga falou agora. Separando a roupa que ele vai usar, fazendo o pratinho que ele vai comer. Né? Fazendo as escolhas por ele. Se esse amigo é bom, se essa namorada é boa, se isso serve. Fazendo os comentários dos relacionamentos, isso é muito sério. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo de um jeito que não está sufocando o filho, mas continua tendo na atitude prática, de como ele fosse bebezinho. Sim, com certeza. Né? Às vezes a gente fala, né, de um jeito, mas na prática acaba fazendo de outro. Então é bom a gente ficar atento, é sempre bom ouvir e aprender. Olha, tem outras perguntas, a gente vai passar para você, Lu. Infelizmente, nosso tempinho já acabou, mas eu te agradeço. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Cláudia. A Luciana Gensen é psicóloga e está no site www.lucianagensen.com.br. Se você quiser mandar um e-mail, continuar batendo um papo sobre esse ou outro assunto, psicologia@lucianagensen.com.br. O telefone é 0 operadora 11 30 73 0709. Pode ficar à vontade que ela vai te responder, que é queridona. Obrigada, viu? Obrigada a você. Muito bom te receber. Muito obrigada.